Qual é a verdadeira religião? Jesus não fundou religião. A religião prende, Jesus liberta. Todos concordam que a palavra religião tem um significado muito ruim nos dias de hoje, quase sempre associada à hipocrisia, legalismo, condenação, sistema corrupto criado pelos homens para enganar as pessoas, pastores ladrão, mentirosos, etc. Mas você vai ficar surpreso, pois não são estes os significados que a Bíblia dá para a palavra religião. O único texto bíblico onde a palavra religião, no original também pode significar religiosidade ou devoção, aparece, é em Tiago 1, 26, 27. O que a Bíblia diz sobre essa palavra? Verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Ou seja, aquelas pessoas que não controlam suas línguas são falsos religiosos. Elas acham que são religiosas, mas não são. A religião deles é vã, oca, falsa, sem valor. Concluímos então que para Deus, se existe a falsa religião, logo existe a verdadeira. No verso 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vemos aqui Tiago dizendo o que seria a religião pura e imaculada, sem mancha ou sujeira para Deus: ajudar os órfãos e as viúvas e fugir do pecado. O que podemos entender então desses dois versículos? Primeiro, a pessoa que se diz religiosa, mas não pratica o que agrada a Deus, não é religiosa de verdade. Ou seja, existe o verdadeiro religioso e o falso. 2. Da mesma forma, existe a verdadeira religião pura e a falsa, vã, oca e suja. 3. A verdadeira religião é baseada na fé em Deus e faz o que agrada a Ele. A falsa não obedece a Deus, é hipócrita e suja. Conclusão: se quisermos falar como a Bíblia fala e entender os termos como Deus deseja, não devemos usar a palavra religião como se fosse sempre algo ruim. Segundo a Bíblia, religião significa viver pela fé, agradando a Deus, e essa fé gera boas atitudes. A falsa religião, essa sim, é a que Jesus denunciava dos fariseus: legalismo, hipocrisia, líderes mentirosos, pecados escondidos e não confessados, um sistema falido criado pelos homens. Jesus atacava a falsa religião, não a verdadeira, que é o que ele ensinava. Então, qual é a religião correta? Qual é a religião diferente de todas as outras? O cristianismo é a única religião que se distingue de todas as outras, porque enquanto todas as religiões enfocam uma salvação, ou purificação, ou evolução, ou reencarnação, ou qual que quer que seja o seu alvo, como base no esforço próprio. O cristianismo, porém, coloca o homem na condição de totalmente inapto para fazer qualquer coisa para religar-se. Daí vem a palavra religião, de religar-se a Deus. Ele é um pecador tão perdido quanto alguém que caiu num poço profundo e não tem uma escada para subir. No cristianismo, é Deus que, por meio de Jesus e a sua ressurreição, apaga as transgressões do homem e dá a ele uma nova vida e o ressuscita, capacitando-o a morar na esfera celestial.
E tudo isso vem pela fé em Jesus, uma fé que nem sequer brota da pessoa convertida, mas que é dom de Deus. Em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dentre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior sem paixão interior, estão duas coisas terrivelmente danosas à relação com Deus: a justiça própria e o orgulho. Falando da justiça própria, podemos destacar que Jesus endereçou a parábola do fariseu e o publicano que subiram ao templo para orar aos que confiavam em sua própria justiça. Lucas 18:9. Não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2:8-9. Ou como Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1:29. E ainda, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. 1 Coríntios 1:31. O orgulho e a vanglória são evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento de quanto dependemos de Deus para tudo. Sim, até mesmo para a vida cristã.